Bem-vindos a mais um episódio de Letras Miúdas. Esse é o nosso segundo episódio da segunda temporada. No primeiro, a gente trouxe uma provocação importante, né, Ilma? Planejamento deixou de ser só uma ferramenta técnica, passou a ser um instrumento contratual. Mas hoje a gente vai dar um passo bem grande além, porque não adianta ter um bom planejamento se a relação entre as partes não sustenta o contrato, né? Eu sou Beatriz, sou advogada, trabalho na Vale, especialista em claims e administração contratual, sou diretora jurídica na ACE e estou aqui para mais um episódio com a minha parceira de jornada, Ilma Gerg. Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao Letras Miúdas. Lembrando que ele tem o apoio do IBRACONT, né, Instituto Brasileiro de Administração Contratual. Eu sou a Ilma, economista, especialista em administração de contratos e uma apaixonada por transformar contratos menos burocráticos em ferramentas mais úteis para o dia a dia. Exatamente, né, Ilma? Porque no fim, contrato não vive de papel, ele vive de execução. E execução depende de decisão, e decisão precisa de relação. É por isso que hoje o tema é tão importante, né, Bia? Supplier Collaboration. Ou de forma mais direta, quando o fornecedor deixa de ser um custo controlado e passa a ser parte ativa de geração de valor. E para isso a gente trouxe um convidado importantíssimo, né? Trabalhou comigo aí em outras empresas no passado, mas a gente nunca perdeu contato, né, chefe? Te chamo de chefe até hoje. O Antônio Medeiros, que atua aí há anos com desenvolvimento de negócios, suprimentos, gestão de fornecedores, empresas de grande porte e com passagem em organizações relevantes do setor e convivência muito forte justamente nessa interface entre contrato, cadeia de fornecedores e geração de valor, né, Antônio? Ele vai trazer aqui para a gente uma visão prática para quem vive esse desafio aí no dia a dia, que é sair da logística transacional e evoluir para relações mais estratégicas. Seja muito bem-vindo, Antônio. Obrigado, é um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante quanto esse, né? De como que a gente constrói uma relação mais madura com os fornecedores, com os parceiros, né? Para gerar o valor que no fim é o que a gente efetivamente quer quando a gente entra num contrato, né? Entre as partes. Mas antes de falar de colaboração, Antônio, vamos encarar a realidade. A maioria dos contratos nasce num lugar que a gente desconhece, que é a desconfiança. E eu vou ser direta, o contrato existe para proteger. Mas dá para usar ele para gerar valor, será? Dá para. Claro que sim. Dá, né? claro. Né? Mas algumas etapas, alguns processos precisam mudar, né, na forma como as empresas se relacionam para que ele efetivamente seja um gerador de valor, né? Ele permita e incentive essa geração de valor, né, pelo contratado, né, pelo fornecedor. Então, o modelo atual tem alguns desafios que precisam ser vencidos, né, precisam ser superados para que ele amadureça para esse modelo que é um modelo que incentiva a geração de valor entre as partes. Ele gera ali da desconfiança, mas o resultado vem da relação entre as partes, né? Para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre isso, por que a maioria dos contratos ainda é estruturada como mecanismo de defesa? Eu acho que você comentou muito bem, né, a questão da desconfiança, né? Isso tem uma questão histórica, tem uma questão que boa parte dessas relações foram construídas assim, tem N exemplos que justificam essa desconfiança entre as partes, né? Mas o avanço, a maturidade, seja dos processos de gestão da própria empresa que está contratando, seja da próprio amadurecimento dos processos dos fornecedores, permitem você sair desse processo de desconfiança, de estou sendo contratado só para cumprir um contrato, ou estou colocando um terceiro aqui dentro da nossa empresa para cumprir um serviço aqui que eu determino o que tem que ser feito, quando tem que ser feito, a forma como tem que ser feito. Então, esse amadurecimento dos processos, tanto internos de quem está contratando, quanto do fornecedor, é o caminho
né, necessário e possível para você mudar esse tipo de relação, que você deixa de simplesmente cumprir o que você foi contratado ou chamar alguém para executar um trabalho, uma tarefa específica, e você traz alguém para a mesa, para sentar junto com você, para criar soluções de forma colaborativa, gerando esse valor, né, que no fundo é o que você quer, né, e você tem. E essa visão, né, essa metodologia de trabalho é justamente isso, né? Você colocar mais alguém que tem uma capacidade, seja de inovação, uma perspectiva diferente, para sentar com você para buscar essas soluções, né? Então, eu vou sair um pouquinho do roteiro, só porque eu, assim, pegar um gancho aí nisso que você está falando, né, de trazer para a mesa, né, da gente criar um relacionamento mesmo e ter a parceria, né, que muitas vezes nos falta nos contratos, né, um tá lá com foco em executar e receber a contrapartida e o outro com foco em receber, né? E muitas vezes, assim, as responsabilidades que são elencadas dentro do contrato, elas são ignoradas, né? Num contrato de EPC, por exemplo, eu acho que isso fica muito claro, né? Fica muito delimitado quando a gente pega um contrato standard, né? Um FDIC, um REC, fica muito em evidência a alocação de responsabilidade. E aí, nesse ponto, eu queria saber a sua opinião, né? Nós vamos derivar um pouquinho, mas que tem muito dessa construção de relacionamento, né, que são os DBs. Você é adepto de usar dispute boards nos contratos, assim, para ter esse comitê que vai acompanhando desde o início? Assim, fazer como se fosse um steering committee, os comitês direcionando. Para que vão lá, o contrato nasceu e vai até o fim, e evitando claims, né, antecipando os problemas. Isso, né? é inclusive uma das ferramentas do supplier, da metodologia do Supplier Collaboration, ela é ensejada na elaboração de comitês, que são disciplinares, né? Que você envolve vários stakeholders, não necessariamente quem está envolvido diretamente no contrato, né, o gestor do contrato e o fornecedor, você coloca outros atores, porque isso você começa a criar justamente o que a gente falou antes, que é um processo de aumentar a transparência, o fluxo de informação entre as partes, gera um processo de confiança adicional, né? Mas não adianta simplesmente criar o comitê e ele ser pro forma e as mesmas mentalidades, o mesmo approach continuar sendo utilizado, né? Aquele da desconfiança, de colocar o pé atrás. Assim, se é para fazer isso, é para colocar todas as cartas nas mesas, né? E ter uma certa prevalecência em alguma decisão, né? Ela ser uma decisão soberana. Isso. Né? Que aí você passa a entender a relação, e que é muito, como você tinha comentado mais cedo, assim, que uma parte está interessada só em receber, a outra na execução ali, no cumprimento do contrato. Quando você muda a mentalidade, dos pontos essenciais dessa mudança de mentalidade você deixa de pensar no seu lado unicamente, não é um lado contra o outro, os dois lados no objetivo do projeto, no objetivo do negócio. Então, na hora que você passa a pensar qual que é o objetivo do projeto e se ambas as partes estão engajadas naquilo, muitas das disputas que são, eu tenho que me posicionar dessa maneira porque estou me defendendo aqui, dessa maneira porque eu estou me defendendo aqui, e assim, olha, essa decisão é o melhor para o projeto, é o melhor para essa operação, é o melhor para esse desenvolvimento, acaba que o consenso fica mais fácil, mas exige essa mudança de postura, né? O contrato deixa de ser documento de defesa para ser documento de tirar dúvida, né? Porque foi construído com várias partes, né? Contratado, contratante. Muitas vezes o contratado sabe muito mais do que a gente, né? A gente está querendo contratar, ele tem a solução. Então tem que ser bom para os dois lados, né? A gente tem que parar de pensar e andar com o contrato como ele fosse ali defensável para um ou para o outro. Eu vou fazer cumprir do jeito que está aqui, porque isso não é bom para nenhuma das partes. Tem aquela fala, né, que contrato bom é aquele contrato que você coloca na gaveta. Adoro. Que
ele vai funcionar num processo desse, com essa relação madura, dessa maneira, assim, não? Porque tem as duas conotações do contrato na gaveta, né? Contrato de gaveta escuso, né? Mas o contrato que você não precisa Que não te dá dele, trabalho. né? Que não te dá trabalho, mas quando é que ele não te dá trabalho? Quando efetivamente a relação está boa entre as partes, que o entendimento, os objetivos passam a ser cumpridos, né? E aí ele passa a ser só uma referência para alguma eventualidade. Um guia, né? Eu acho que é muito bom, assim. E essa questão aí desses comitês, né, de não ser pro forma, é importante que essa mentalidade já esteja na fase pré-contratual, porque a pessoa consegue, tendo de fato o objetivo, o projeto, né, ela consegue precificar o risco, né, os riscos que podem decorrer daí, né, dessas decisões dos comitês, né? E entrando nesse ponto, assim, eu acho que a gente falou um pouco, né, do que é essa mudança de mentalidade, essa mudança da forma de você atuar nessa relação. E aí um ponto essencial que, né, tem a ver com o comitê, mas para que isso funcione, não basta simplesmente o fornecedor ter boa vontade, o gestor do contrato ou aquela área que está sendo responsável pela execução daquele contrato está interessada nessa mudança. Isso precisa efetivamente que todas as partes envolvidas efetivamente entendam que é uma nova forma de relacionamento. Né? Os participantes do comitê entendam que assim, eu não tenho um papel, seja de compliance, seja de jurídico aqui. Eu estou aqui dentro de um comitê executivo consultivo que vai buscar, extrair dessa relação entre que eu estou trazendo um terceiro aqui para a mesa, alguém de fora que vai ter uma visão diferente, que vai ter ideias diferentes, e vou entendê-lo como um igual aqui, como se fosse da própria empresa, e não vou culturalmente tentar abraçar ou tentar limitar essa participação dele, né? Que muitas vezes é o que acontece, que você pode ter uma intenção de um lado, do outro aqui, mas a estrutura não está adequada para que isso aconteça, né? A estrutura interna de toda a empresa. Então, é uma mudança que todas as áreas envolvidas têm que entender que para que funcione, a forma de interagir de todo mundo tem que ser diferente, né? Sim. E assim, falando um pouco aí do modelo que ainda domina, né? Você acha que menor preço, transferência de risco e relação transacional ainda funciona? Sim, ele vai funcionar para casos específicos, para casos que são transacionais, para relação que você não tem que se preocupar tanto com ela, né? Seja aquelas itens transacionais, né, que não tem impacto direto no negócio, mas se você quer efetivamente extrair valor e criar esse amadurecimento desse processo, o modelo tradicional é falho, né? Ele basicamente limita a questão de risco, cria as regras para a relação, mas ele não é preocupado nisso, é uma ferramenta de proteção mais do que de geração de valor, né? Que é o que você idealmente quer buscar nessas relações. Por falar em geração de valor, né? O que de fato é Supplier Collaboration na prática? Então, acho que a gente falou um pouco aqui, mas é essa mudança de uma metodologia diferente, uma forma diferente de você se relacionar com fornecedores. A maneira mais fácil de entender isso, efetivamente, é assim: eu tenho um especialista que tem outras capacidades, outras visões, e eu passo a integrá-lo ao meu processo de decisão. Seja numa operação, seja num projeto, eu coloco ele para dentro para que ele faça parte desse processo de definição de como fazer, do que fazer, que muitas vezes na relação tradicional é assim: eu estou contratando
eu quero isso dessa maneira, nesse prazo, desse jeito. E quando você traz essa visão de fora para dentro, um especialista, seja na execução de alguma coisa, seja num especialista em material que está te fornecendo, ele vai ter visões que muitas vezes não são iguais às suas, e ele não vai ter necessariamente o entendimento do seu negócio. Então, na hora que você passa a integrá-lo nesse processo, ele passa a entender problemas que até então não tinha visibilidade, porque eles são problemas do seu negócio, e ele tem visão de soluções que você não tem. Você não consegue enxergar, porque você não está do lado dele, do mercado. Então, o Supplier Collaboration basicamente é trazer um terceiro, um fornecedor sentado na mesa para tomar essas decisões em conjunto, né? Que é aquilo que eu falei, né? Muitas vezes eu quero contratar, mas eu não sei direito o que eu quero, como eu quero, como estruturar, quando eu quero. E no momento que eu trago o especialista ali, ele tem a visão do que é a entrega dele, né? Do como ele pode fazer, quanto ele pode entregar. Tem que ser uma relação de ganha-ganha, né? Porque se um já entrar pensando que vai ganhar, exato, o outro não tem chance nenhuma. E assim, você acha que isso funciona para todos os tipos de projetos? Assim, você acha que eu tenho que trazer um grupo de fornecedores ou um fornecedor específico, um lead? Como que assim, funciona? Isso entra num ponto importante também, assim, de quem que você escolhe para fazer parte essa disso, colaboração. né? Porque não adianta você tentar fazer com todo mundo. Você já tira o que não faz sentido, né? Que é o transacional, que é o que eventualmente o modelo tradicional funciona. Mesmo nas categorias que são estratégicas, né? Nos projetos que são relevantes, você pode estar querendo trabalhar com essas categorias, mas você tem que saber com quem que você vai trabalhar. Porque às vezes você pode ter uma gama de fornecedores que te fornecem aquele tipo de serviço, mas você tem que identificar o perfil também, né? Você já tem uma relação prévia com esse fornecedor? Pois é, porque é uma relação assim, sensível, né? Porque você vai estar abrindo sua estratégia, Isso. né? Para o mercado, antes de ir para o mercado, né? Então, essa relação prévia com o fornecedor, você conhecendo um pouco dele e sabendo, né, que é possível criar essa relação de confiança, de abertura, de transparência, ou seja, não pode ser alguém que você vai iniciar uma relação, você já tem que ter alguém que você identifica essa disponibilidade, né, de querer colaborar. E aí você tem que fazer uma conversa para entender se isso é algo que você vai querer construir junto, Sim. né? É como se fosse um namoro, né? Um casamento. Nossa, gente, eu tenho muitas perguntas, muitas curiosidades sobre isso, porque eu acho assim, e os instrumentos que nos resguardam sobre isso, você acha que eles são suficientes, por exemplo, um NDA ou um acordo de desenvolvimento? Como que é? Eu sei que a gente está fugindo daqui, mas seja um NDA, um MOU para tentar iniciar essas conversas, eles são ferramentas de proteção, mas o que vai sustentar isso, efetivamente, é a confiança. É a relação. Tem que ser uma relação já pré-estabelecida e você vê que tem encaixe, né? Que o negócio tem uma sinergia, né? Pode avançar, pode amadurecer dessa maneira. Então, quando a gente está falando de projetos, às vezes é difícil, porque às vezes você tem um projeto para fazer e acabou. Se você tem uma empresa que tem diversos projetos... Você tem um portfólio ali, né, de desenvolvimento. Que já tem um histórico, que tem um pipeline contínuo, você já sabe quem são fornecedores, que se destacam, que se performam melhor. E é a partir dessa gama que você vai fazer isso. Se você olhar para o operacional também, quando você está falando de operações, né, operação é contínua. Então, você já sabe, por mais que você tenha também uma base de fornecedores que eventualmente se rotaciona ali, você sabe quem que se destaca um pouco mais, performa um pouco melhor, se relaciona um pouco melhor. Sim. Porque muitas vezes a performance pode estar ok, mas o relacionamento é difícil. Então, você saber escolher quem que vai ser esse parceiro que você vai colocar na mesa para buscar é imprescindível. Não tem uma receita de bolo assim.
tem aqueles caminhos que a gente começou a citar, assim, qual tipo de categoria que você vai trabalhar. Você tem que encontrar alguém que tem uma performance adequada, mas essa questão de já ter um relacionamento e que tem, do outro lado também, uma visão de querer construir algo gastar diferente. uma energia fora do seu escopo ali de rotina. Para construir né? isso. Então, não é para todo mundo mesmo, né? Esse supplier collaboration, assim. Você tem que saber com quem que você está conversando, com qual projeto que você vai envolver, qual que é... tem que ter parceria. Tem que ter parceria, porque envolve o o custo, né? Envolve a pessoa, né? A pessoa jurídica, né? Tá realmente ali disposta a ser parceira, uma parceria de verdade, né? E pode ser que aquilo culmine não no contrato, né? Assim, não na execução de um contrato. Pode ser que entenda-se que, beleza, você foi meu parceiro aqui, mas agora eu tenho uma outra estratégia. sim, assim, principalmente quando a gente está falando de projeto, né? Que você pode acabar mudando. Sim, tem uma governança, né? Que pode derivar ali para os caminhos. O ideal, né, o cenário ideal, vamos falar, por exemplo, de operação, que é a coisa contínua, né? Então, você já tem aquele fornecedor. Aí, voltando a falar do modelo institucional, assim, que você tem contrato de 2, 3 anos. Quando a gente passa por uma metodologia dessa, você tem que meio que sair, inclusive, dessa caixa. Porque se você está fazendo strategic sourcing mesmo, assim, você deveria pensar num prazo mais longo, de 5, 10 anos. Eventualmente, você vai querer revisitar isso, né? Assim, essa relação que está aqui estabelecida está efetivamente gerando valor, não está? Estou fazendo esses comitês, estou vendo inovações. Bem, né? Mas, quando você tem uma visão um pouco mais longa desse relacionamento e você está com um parceiro ideal ali e você está instigando essa geração de valor com ele, isso é onde tende a funcionar melhor. Quando a gente fala de projeto, e é interessante pegar empresas que têm portfólios grandes, têm continuidade de projetos, que eventualmente ela pode até mudar a estratégia. Olha, eu fiz aqui, comecei a discutir com você, abri o meu conceitual com você, queremos ver qual que é a melhor alternativa, se a gente consegue otimizar CAPEX, reduzir aqui, aumentar a produtividade, gerar um valor agregar um valor. De uma maneira diferente, e muitas vezes você pode fazer todo aquele trabalho e chegar à conclusão que o timing não está certo, que os objetivos ali, e é como você falou, assim, e aí entender que isso faz parte do processo. Mas essa iniciativa que a gente vê que está começando a acontecer já com algumas grandes empresas, a própria Vale já está começando a fazer isso, a Anglo também está fazendo alguns movimentos nisso, de trazer o parceiro de forma antecipada para tentar gerar esses valores. Isso gera valor, né? Assim, acho que você ganha muito, assim, você ter do seu lado, desde a construção, né? E são dois, devem ter mais valores, assim, mas dois que se destacam, né? Na própria revisão da engenharia, sabe? O processo de engenharia de valor ali que você pode fazer, de ter soluções que você não conseguiu antecipar, você trazendo um especialista, isso pode, é onde talvez esteja o maior valor ali, mas a própria relação de confiança, você estabeleceu ali. Você consegue ter essa conversa, né? E a própria estrutura que você precisa ter para acompanhar isso depois, ela pode ser reduzida. Você não precisa de estar ali acompanhando, cobrando, exigindo o cumprimento, porque você está com um parceiro que está comprometido e engajado com aquele objetivo. Então, se você efetivamente tem essa mudança dessa metodologia, dessa forma de atuar, está com o parceiro certo, e talvez seja o grande quê da questão aí, né? De saber escolher. Saber fazer essa escolha, né? De saber engajar, escolher de forma assertiva, saber engajar. E ordenar, né? Várias nuances aí que você precisa encaixar com o que o outro busca também, né? De sinergia. E aí, a execução,
ela passa a ser mais fluida. A sua própria estrutura de cobrança, de gestão, ela pode ser diminuta. Sim. Porque você escolheu um cara que está comprometido a entregar aquele projeto. Então, os ganhos, né, não só da engenharia de valor, de pensar e executar as coisas de maneira diferente, mas você passa a não ter dor de cabeça de controle que muitas vezes você tem com diversos prestadores, diversos... Porque quando você não envolve ele desde o início também, muitas vezes o fornecedor já entra com aquele objetivo assim, eu vou colocar meu preço aqui para ganhar o projeto, mas lá na frente eu pleiteio alguma coisa. Exato. Então, você sai daquela lógica de controle, né, do owner ali, que é o owner só, e você executa. Não, agora é coordenação, né, assim, corresponsabilidade, né. E muitas vezes, assim, a gente, durante a execução de um projeto, o próprio owner, né, do projeto, o próprio empreendedor, mas e se a gente fizer isso aqui? A gente mudar isso aqui, porque agora eu quero isso, diferente. Tem essa outra solução, ou seja, você vai mudando especificações ou o que você deseja no final do projeto, né? E isso atrapalha durante a execução e acaba criando essa dificuldade no relacionamento, porque aí o empreiteiro muitas vezes vai entrar já assim, olha, eu sei que vai ter uma mudança ali, porque isso aqui já está falho, ele vai identificar isso na frente e eu vou me antecipar aqui e vou só pleitear lá na frente. Sim. Quando você coloca todo mundo, e aí tem de novo aquela questão, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança da forma de fazer do próprio empreendedor. Cheguei, combinei, se eu mudar lá na frente, eu tenho que assumir a minha responsabilidade nesse negócio aqui e, não, agora você vai ter que fazer. Não, é a gente aqui. Então, corresponsabilidade mesmo, né? Exatamente. Os dois estão participando ali do projeto com o mesmo objetivo, né? E assim, você acha que diante disso tudo, né, dessa parceria, dessa mudança de responsabilidade, os dois indo para o mesmo objetivo, com mentalidade de corresponsabilidade, e o contrato, você acha que ele tem que mudar? Aí ele, inevitavelmente, tem que refletir. Tem que refletir isso. Essa mudança no relacionamento, o que você espera obter do resultado daquele empreendimento, né, daquele contrato. Então, gain sharing tem que ser previsto nos contratos, né, a forma... como distribuir, né? A governança que você vai ter, né, porque a decisão não passa a ser só do contratante, né? É bem complexo, né? A gente vê em ambiente de mineração mesmo, a gente estava comentando até mais cedo sobre isso, que o core da mineração é mineração. Mas quando eu contrato um projeto de CAPEX, né, uma infraestrutura, um infra, eu quero ser o dono da obra, efetivamente está ali, né? Mas não é o core, né? Eu acho que essa proposta, né, do Supplier Collaboration é incrível mesmo, assim, deveria ter adesão, né, das companhias, porque ajudaria demais, né, na otimização até da produção, na drenar a energia para... Exatamente. Então, esses mecanismos dos contratos tradicionais, eles precisam de se adequar a toda essa situação, né, e com esse princípio, né, que eu comentei lá atrás. Você está trazendo alguém, você está trazendo um igual para a mesa. Você não está mais naquela relação contratante-contratado. É um parceiro que vai ter opinião, que vai ter alternativas, que tem que trazer soluções. E aí, precisa estar alinhada com a sua estratégia de governança também, né? E aí, ou seja, você estabelecer, inclusive, uma governança para esse relacionamento. Não é a relação contratante-contratado, obrigações você tem que cumprir, de cumprimento. Não, você está aqui para gerar valor, então essa relação, essa governança, ela tem que ser diferente. Então, o contrato precisa de acabar refletindo também essa mudança, nessa hierarquia da... Porque se a gente entrar na relação já pensando que o contrato só vai punir, só vai me mostrar obrigação, responsabilidade, uma coisa fria, multa, né? Ninguém vai propor melhoria, né? Então, porque não tem benefício, né? Não tem o sharing.
Quantas vezes a gente não viu, né? Fornecedores que muitas vezes sabiam de maneiras mais eficientes, mas não tem abertura, não quer, porque vai trazer dificuldade, vai dificultar a medição dele e vai abrir. Pois é. Então, ele se retrai. Então, se você não muda essa forma de se relacionar, você perde essas oportunidades de ganho. Grandes oportunidades, né? Pois é, né, Ilma? No episódio passado, a gente falou que o planejamento sustenta o contrato, não foi? Isso, e hoje a gente fecha esse raciocínio, né? Porque não é só contrato que sustenta projeto, é principalmente a relação. E você tem que construir isso desde o início, porque se você entrar para o jogo pensando que um vai perder e o outro vai ganhar, já mina, né, todo o projeto e toda a execução no futuro. Eu acho que nesse bate-papo aqui que a gente teve com você, Antônio, ficou muito mais claro para a gente que o contrato ele define o mínimo, né? E o que vai definir mesmo os ganhos vai ser a relação que você estabelece, né, com os seus stakeholders ali envolvidos na execução do contrato. Exatamente. Antônio, a gente te agradece muito aí por ter participado, né? Foi um prazer ter você aqui com a gente, trazer todos esses pontos, né? Desmistificar essa questão aí do supplier collaboration, mostrar que é possível ter essa relação de parceria entre contratado e contratante. E a gente só tem a agradecer mesmo pela contribuição. Supplier Collaboration é um mindset assim, novo, é inovação, né? Eu acho que se a gente pode falar uma coisa assim, sobre isso, né? Inovação, porque a gente está muito tradicionalista, né? Muito assim, cara crachado, contrato, né? Isso muda um pouco e melhora bastante aí os resultados, eu tenho certeza. Muito obrigada, viu, Antônio? Foi um prazer estar com você. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando aqui com vocês, né? É um tema realmente muito legal de ser desenvolvido. Eu acho que a gente tem que falar mais e mais sobre essas maneiras diferentes de executar suprimentos, executar gestão de contrato, né? Ter relações mais maduras, que é o que a gente quer otimizar, trazer mais segurança nas nossas operações, nos nossos projetos, e essa oportunidade de trazer o fornecedor para dentro para agregar esse valor é algo que a gente tinha que explorar mais, né? Então é um tema que eu gosto muito e muito prazer estar conversando aqui com vocês a respeito disso. Prazer é nosso. Obrigada também ao nosso produtor, James Cotonizio, que sempre brilha também na nossa infra de podcast, né? E obrigado por ouvir mais um episódio do Letras Miúdas. Em parceria com o Ibraconte. Então, a gente pede aqui para vocês assinar, compartilhar. Dá um joinha. Com os colegas aí de vocês, né? E não esquecer que o contrato bom, ele organiza o jogo, mas essa parceria de verdade muda o resultado. Exatamente. Né? Isso é importantíssimo a gente deixar aí para todos. E nós vamos convidar o Antônio também para fechar conosco. Claro, né? Nossa trilha de encerramento aí, né, Antônio? No 3 a gente fala, tá? Tá bom. Essa linha. Eu preciso até colocar o óculos aí, senão... Não pode errar. Tá bom. Não é? Não. Tá Agora é o único momento Tá que bom. não pode errar. 3, 2, 1. Letras miúdas, porque o contrato bom não grita, mas também não engana.